E quando o assunto é saúde, a Santo Remédio traz informações para o seu bem-estar. Afinal, a informação é um santo remédio. Fique por dentro da Santa Dica de hoje. Olá, eu sou Socorro Sampaio, eu sou médica hematologista pediatra da Fundação Hemoan e a nossa dica de hoje é leucemia. A leucemia, ela é conhecida como câncer do sangue. Você imagina, dentro do nosso osso, nós temos a medula óssea, que é o tutano. Dentro desta medula óssea, nós temos a produção das células normais do sangue. Quando uma dessas células tem alguma alteração, ela começa a crescer desordenadamente e ocupar o espaço dessa medula. E aí o que acontece? Não há a produção das células normais, há uma proliferação dessas células anormais e aí que vem a se desenvolver a leucemia. Primeiramente, nós vamos ver a forma de apresentação. A leucemia, ela pode apresentar-se de uma forma aguda e de uma forma crônica. A forma aguda, como o próprio nome diz, ela aparece muito rápida e o diagnóstico mais precoce, ele é importantíssimo para que este paciente possa vir a ter a cura. Quanto à forma crônica, também, como o próprio nome diz, ela vem de uma forma mais arrastada. Então, nós temos um tempo ainda para diagnosticar este paciente. A classificação que nós chamamos pela morfologia, nós temos duas formas principais, que é a linfóide e a mieloide. Na criança, a forma mais comum é a forma linfóide. Ocorre em torno de 80% dos casos, 15% da mieloide. Nos adultos, elas invertem. A forma mais frequente é a mieloide e a segunda, linfóide. Também quero ressaltar que a forma linfóide na criança tem uma chance de cura avaliando diversos fatores. Essa chance de cura pode chegar até a 90%. Vamos agora falar dos sintomas da leucemia. Você lembra que eu falei que a leucemia inicia na medula óssea que fica dentro dos ossos, que é o nosso tutano, onde tem a produção das células normais? Então vamos imaginar, dentro dessa medula nós temos a produção das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas, que são as células do sangue. As hemácias são aquelas que dão a corzinha, né? Onde você não tem a anemia, que você fica sempre coradinho. Leucócito, célula de defesa, e a plaqueta é aquela célula que ajuda com que haja uma parada no sangramento. Quando eu tenho uma ocupação dessa medula, eu deixo de produzir essas células. Quando eu paro de produzir as hemácias, o paciente, a criança ou adulto, vem apresentar anemia. Quando eu tenho a diminuição dos leucócitos, o paciente apresenta infecções. E quando eu tenho a diminuição das plaquetas, vão ocorrer sangramentos. Então, nós temos com muita frequência o paciente com anemia, sangramentos que podem ser desde sangramento pelo nariz, pela boca, umas pintinhas que aparecem no rosto, de sangramento, no corpo. Pode ter no adulto, na mulher, um aumento do volume da menstruação e até sangramentos mais graves espontâneos. Quando você tem um desses sintomas, ou seu filho ou algum parente, e aí vem a dúvida, o que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é levar o seu filho para o pediatra. E se você for adulto, procurar o seu médico clínico, porque ele é que vai começar a investigação para poder saber se você pode ou não ter leucemia. Havendo uma suspeita de leucemia, o seu médico vai encaminhar você para a Fundação Hemoan, onde irão ser realizados os exames para o diagnóstico. O tratamento
será realizado na Fundação Emoan e nós temos diversas formas de tratamentos. São vários protocolos dependendo do tipo de leucemia que você poderia ter. O tratamento ele é composto basicamente por quimioterapia, mas alguns protocolos necessitam também de radioterapia. Então, todo o tratamento ele é fornecido pela Fundação Emoan. Somente a radioterapia que nós temos a realização pela Fundação SECOM. E aí você vem perguntar, quanto tempo vai durar este tratamento? Depende, porque você lembra que eu disse que pode ser de uma forma aguda ou crônica? A forma aguda, ela tem uma duração em torno de 2 anos e meio de tratamento. A forma crônica, por exemplo, a leucemia mieloide crônica, é a vida toda. É um tratamento que você realiza com comprimidos. Então, a vida toda fazendo o tratamento com comprimido, exceto alguns casos, quando são realizados transplantes de medula, que aí já ocorre a cura. Muitas pessoas perguntam se o transplante ele deverá ser realizado para todo paciente que tem leucemia. Não, não precisa. Por exemplo, tem criança que tem leucemia linfóide aguda que pode curar em até 90% somente com a quimioterapia. Então, depende do tipo de leucemia, depende da evolução para poder nós termos essa indicação do transplante de medula óssea. E também ressalto que o transplante de medula óssea, ele não cura 100%. Nós temos as complicações, as recaídas pós-transplante. Então, cada tratamento tem a sua indicação precisa. Falando de prevenção, na leucemia, ela é um pouco diferente das outras doenças, porque a melhor prevenção é o diagnóstico precoce. Se você tem uma criança, um parente, um amigo, que tem um daqueles sinais e sintomas que falei anteriormente, você deve procurar o seu médico para investigação. Porque quanto mais precoce o diagnóstico da leucemia, maior a chance de cura. E ressalto ainda que muitas pessoas ficam preocupadas quando tem um amigo, alguém que tem algum desses sintomas, achando que já é uma leucemia. Mas lembre que tem várias outras doenças que podem ter também esses sintomas. E um fato muito importante, por exemplo, doença reumática, onde os pacientes podem apresentar também algum desses sintomas, que inclui também dores ósseas, que a leucemia também pode ter. Então, o pediatra, o seu médico clínico, já pode fazer essas investigações. Tem uma série de outras doenças, algumas viroses, que também poderão vir apresentar algum desses sinais. Mas enfatizo novamente, procure seu médico. Ele é quem vai direcionar a investigação. Santo Remédio tem tudo e é mais barato. Santa Entrega, 3212 8000.